Hoy vamos tratar en la iglesia y vamos a ver, sí, a la luz de las escrituras. Vamos orar. Padre, te damos gracias por essa manhã. Te damos gracias por la vida, por la salud que o Senhor ha dado a cada um de nós. Te damos gracias porque temos a liberdade de reunir-nos ao redor de tu palavra para estudá-la e meditar em ela. Pedimos tu bendição sobre nós, que o Senhor nos ajude a compreender o tema de esta manhã e que podamos, à luz das Escrituras, compreender mais acerca de la vida, la missão da igreja, seu liderazgo e a maneira como Cristo guia a seu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu invito a vocês que abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Sim. Vamos a ler apenas solamente um versículo, porque à medida que avançamos no estudo, vamos a ler outros textos das Escrituras. Eu vou ler o verso de número 9. 2:9. Eu vou ler. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis las virtudes de aquel que os chamou de las tinieblas a su luz admirável. Mira, estamos estudando sobre a doutrina da igreja e hemos visto em classes anteriores a natureza da igreja como pueblo de Deus e o cuerpo de Cristo. E hemos distinguido entre a igreja visível e a invisível. Hemos identificado também suas marcas essenciais. E hoje vamos dirigir-nos nossa atenção ao aspecto crucial da vida da igreja, que tem que ver com os ofícios da igreja, pastores, ancianos, diáconos, e a forma em que a igreja é governada e liderada não é uma questão de preferência humana, sino que deve ser derivada das Escrituras. E é exatamente isso que vamos a ver nesta manhã e o próximo domingo também. Pero, quando falamos de liderazgo da igreja, devemos começar com a doutrina do sacerdócio de todos os creyentes. E é fundamental compreender esta doutrina. Esta é uma das grandes verdades que foram recuperadas em la Reforma Protestante. Vale dizer que antes da Reforma, a Igreja Católica Romana ensinava que solo os sacerdotes ordenados podiam mediar entre Deus e os homens, oferecendo assim
sacrificios y administrando la gracia. Pero los reformadores afirmaram que através de Cristo, todos os crentes têm acesso direto a Deus e são, em um sentido espiritual, sacerdotes. E por isso que começamos com a leitura de 1 Pedro 2:9. Este é um passagem clave para introduzir esse tema. E no verso 9 que leímos, encontramos aí a expressão real sacerdócio. E esta expressão não é exclusivo de uns poucos. Essa expressão se refere a todos os que estão em Cristo. Cada um de nós podemos acercar-nos a Deus diretamente. Podemos orar por nós mesmos, podemos orar por outras pessoas. Agora, vamos a ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Quatro 16. Quem encontrou pode ler. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos ler também o capítulo 7 de Hebreus, versículos 24 e 25. Siete, 24 y 25. Sí. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. Que vemos nestes dois textos que leemos de Hebreus. Em Hebreus 4:16, o texto, o autor habla de acercar-nos confiadamente ao trono de graça para alcançar misericórdia e hallar graça para o oportuno socorro. Ou seja, não necessitamos de um sacerdote humano para interceder por nós outros. E o capítulo 7 nos mostra a resposta ou a razão de que não necessitamos de outro sacerdote humano. Por quê? Porque Cristo é o único sacerdote, o único sumo sacerdote delante de Deus que vive a interceder por nós outros. Então, de aqui viene a necessidade que temos nós de compreender esta doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Juan Calvino enfatiza esta igualdade espiritual de todos os crentes ante Deus. Todos temos o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais de alabança e ações de graças delante de Deus. Temos o privilégio de interceder por outros, de orar por outros, de clamar delante de Deus por outros. Todos temos igual direito de proclamar o Evangelho também. Os líderes não são mediadores, são servos
que equipam a los santos para su próprio ministério sacerdotal. Essa doutrina do sacerdócio de todos os creyentes não elimina a necessidade de líderes e ofícios em la igreja, sino que redefine sua natureza. Efésios capítulo 4, versículos 11, que diz? Efésios 4, versículo 11. Once y 12, César. Okay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos pensar, então, em nestes dois versículos e em lo que acabamos de dizer aqui. Esta doutrina não elimina a necessidade de liderazgo. E o apóstolo Pablo contribui para essa lógica que estamos apresentando aqui, quando disse que Deus deu estes dones ou pessoas com propósito. E o propósito é de perfeccionar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os pastores, os ancianos, os diáconos, todos estão a serviço da igreja, e o pastor, junto com os ancianos, tem uma responsabilidade maior, porque lhe toca ensinar, lhe toca preparar a los hermanos para que cada seja capaz de não só viver a vida cristiana de maneira que agrada a Deus, mas também los capacite a servir a Deus como parte da responsabilidade que temos como discípulos de Cristo. Habla del evangelho, orar, aconselhar a pessoas. Então, esta doutrina não elimina a necessidade de líderes e ofícios na igreja, sino que redefine sua natureza. E por isso que eu havia mencionado antes que os líderes não são mediadores, sino siervos que equipam a los santos para seu ministério sacerdotal. Há dois teólogos, Joel Bick e Paul Smalley, que explicam que o sacerdócio de todos os creyentes significa que cada creyente tem acesso direto a Deus através de Cristo. É privilégio a Escritura e a responsabilidade de Deus e ao próximo com seus olhos. Esta doutrina nos recuerda que cada membro da congregação são participantes ativos no ministério da igreja. Necessitamos entender isso, porque às vezes nossa postura ha sido de consumidores na igreja, ou de espectadores, como se a responsabilidade de fazer todo e de cumprir toda a tarefa que toca a igreja como pueblo de Deus seria de los ancianos e de los pastores. E que nós, que os demais irmãos, são solamente meros consumidores ou espectadores. Não. Cada um de nós
com os dons e talentos que Deus ha dado a nós outros, temos uma responsabilidade. Às vezes, um de uma maneira, outro de outra maneira, pero que devemos utilizar os dons de forma a glorificar a Deus em lo que hacemos. Agora, aqui eu estou apresentando solamente um breve resumo de lo que diz essa doutrina. Pero vamos começar então a considerar os ofícios de pastor ou ministro, anciano, o presbítero e diácono. Aunque todos os creyentes são sacerdotes, a Escritura claramente estabelece ofícios específicos para o governo e a edificação da igreja. E em nossa tradição, nós reconhecemos ofícios permanentes. O pastor, que é conhecido como ministro da palavra, o anciano, conhecido como presbítero governante, e o diácono. E esses ofícios não são como uma hierarquia, e no sentido de que um seja superior em dignidade espiritual a outro. Não. O que temos aqui são solamente distintas funções e responsabilidade. Vamos a ler 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 2 a 7. Uma pessoa abra, por exemplo, em 1 Timoteo 3, 2 a 7, e outra pessoa abre em Tito, capítulo 1, versículos 6 e 9. Timoteo, 1 Timoteo 3, 2 al 7. 3 de 2 a 7. Y el otro me dijo, pastor Tito, Tito 1, de 6 a 9. Sim. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no la al vino, no perecido, no soberbio, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne en paz, que tenga hijo en su función, pues el que no sabe gobernar su propia casa, no, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Ok. Vamos a ler Tito. Tito 1, de 6 a 9. el 6 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no
iracundos, no dados al vino, no pendenciero y no codicioso de ganancias de desorden, sino próspero, amante de lo soberbio, justo, tanto dueño del mismo, de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar de sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Uhum. Mira, aqui temos esse ofício del pastor, não? Esse ofício, às vezes, é chamado de anciano docente ou presbítero docente, e sua principal responsabilidade é a predicação e a enseñanza de la palavra de Deus, a administração de los sacramentos e o cuidado pastoral de los hermanos. Estes dois textos que leemos descrevem os requisitos para este ofício. Pero hay que poner la atención que en esos requisitos no se encuentra la perfección, ¿sí? Pero características que son necesarias para el liderazgo. Y a veces hay que tener mucho cuidado con eso, porque parece que los hermanos se acostumbran a ver la figura del pastor de los cristianos como una clase de creyentes con una habilidad mayor, como que no es eso. Hay características que en las instrucciones de Pablo a Timoteo, como por ejemplo, sea irreprensible, hay una sola mujer prudente, poroso, hospedado, apto para ensinar, no dar vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga su sujeción por toda honestidad, y que apunta esas características. Entonces, no es malo no ser pastor, pero no querer practicar esas mismas características como cristiano, ¿verdad? Es necesario que como general también puede ser. Mira, isso é correto, pero estes requisitos aqui apontam para características que se encontram em uma pessoa e que necessitam ser desenvolvidas também com o passar do tempo, não? E o hecho de apresentar os requisitos de los obispos, marido de uma sola mulher, isso já elimina a possibilidade de pensarmos em mulheres como pastores, não? Claro. Ahora, antes de eso, una vez escuché a Henry Torquilo, el traductor de las predicaciones de Juan Carlos, en una época,
fuerte, así que descartado. Sim, a possibilidade de um ministério feminino ocupando a função pastoral. Claro que esses requisitos exigem. Adelante, hermana. Buenos días. Buenos días. Esses requisitos apontam para uma constante búsqueda de la gracia de Dios para que uno pueda seguir teniendo um ministério que aponte hacia Cristo e que glorifique a Deus. O verso 6 diz: no um neófito, não seja que, envanecendo-se, caiga em la condenação del diablo. Ou seja, o neófito, quem é? É uma pessoa que está começando em la vida cristiana. Uma pessoa que não tem todavia madurez espiritual para ocupar cargo de liderazgo. E então, quando isso ocorre, e eu já vi que isso de hecho passou em igrejas presbiterianas, quando elegeram certos presbíteros que todavia estavam começando a caminhar em la fé. E como a igreja não tinha muitos homens que atendessem aos requisitos, puseram alguns que eram neófitos e tiveram problemas, muitos problemas, porque não estavam aptos a ensinar, não estavam aptos a aconselhar a nadie, estavam simplesmente começando a vida cristiana. Pastor, y también hay un asunto, muchas congregaciones, lo cual espero que ninguna de las congregaciones nuestras caiga en ese error, pero hay iglesias donde no solamente algunos ministros no tienen madurez espiritual, sino tampoco madurez física. Los famosos niños predicadores que se hicieron populares en Latinoamérica y que llenaban estadios, que era realmente un show, pero que hoy en día usted lo ve, muchos están apartados de la fe y no se sabe más, o sea, no se sabe más nada de ellos. Sim, exato. E bom comentário, César, porque vemos isso em Brasil também. Os niños predicadores, e que tem o apoio de liderazgo adulto da igreja, quando não deveria ter esta oportunidade de estar tomando sobre si uma função de um pastor que muitas vezes se preparou para isso, que estudou, que tem madurez para exercer a função. Podrías hacer, en el caso de estos niños que tienen habilidade comunicativa, que tienen um conhecimento bíblico e ajudando a que amadureça espiritualmente e a seu tempo, se é de la vontade de Deus que sejam predicadores, que assim lo sea, pero... Ahora que usted dice eso, me acuerdo del caso de Jesús, cuando él se fue a discutir con los maestros de la ley. Pero mire que él lo hizo solamente esa vez. Sin embargo, el texto donde está eso dice que y él crecía en gracia y en conocimiento. Es decir, de ahí él no se tomó más esa atribución, pudiendo tenerla, pero él esperó su momento en una edad madura y ya también con un grado alto de personalidad y demás,
para hacer lo que nosotros vemos en el desarrollo del Evangelio que fue Jesús. Sim, exato. Mira, aqui, marido de uma sola mulher nos leva a pensar em outro tema que seria Pablo está dizendo que os presbíteros não podem ser solteiros, que todos devem ser casados. Ajá, marido de una mujer. Será que é isso que Pablo está querendo comunicar? A vezes, por exemplo, em la IPP temos um presbítero que não é casado. Remy. Remy. Pero le estamos buscando. Então, hermano. sim, todavia sigue buscando. Pero me recuerdo de que falamos sobre isso quando estava em el processo. E a compreensão que temos é que Pablo não está cerrando a porta para que não haja presbíteros solteiros. Pero está dizendo que os que são casados que estén dentro do matrimônio monogâmico, que seja marido de uma sola mulher. Otra pregunta ahí respecto a eso es en relación al celibato obligatorio que tienen, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, y que en algunos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa también se da. No, en la ortodoxa es si él quiere, si él quiere, ¿no? Pero honestamente yo veo que la Biblia misma, como usted dice, no cierra la posibilidad de que pueda un soltero ser ministro o anciano, pero ¿de dónde entonces, de una manera forzosa, es que todos son célibes? O sea, como que no hay fundamento bíblico realmente Sí. en cuanto a eso. Sim. Eu não sei exatamente de onde sacaram essa ideia de celibato obrigatório, pero veo que a nova geração já empiezam a questionar na Igreja Católica quanto ao celibato obrigatório. Agora, claro que nem todos chegam a casar-se por várias razões que não sabemos, não entendemos completamente, pero não quer dizer que isso seria apoio à ideia do celibato para os líderes da igreja, pastores, principalmente pastores, em el qual as pessoas esperam que o pastor seja casado para que huya de las tentações e para que tenha uma experiência familiar, Claro. para que isso pueda aportar a seu ministério. Pero a vezes, irmãos, há pastores que empiezam sua vida ministerial como solteiro e depois se casam ou permanece solteiro, em alguns casos, por razões que Deus conhece. E o que veo em la Bíblia é que os que estão solteiros ou os que vão viver sua vida solteiro, há que vivê-la para a glória de Deus também. Não em fornicação, não em prostituição, não em nada dessas coisas, pornografia. Pero quanto ao liderazgo, eu vejo que há uma pressão muito mais forte
para que os pastores e ancianos sejam casados. Agora, o que quero mencionar-lhes acerca de esta função, aqui com base em los textos que leemos de Tito, de Timoteo e também de Efésios 4:11, é mostrar-lhes que o principal encargo de los pastores é equipar a congregação através da palavra de Deus. Agora, veamos a função de los ancianos. Os ancianos, também chamados de presbíteros, são responsáveis do governo e da supervisão espiritual da igreja. Trabalham junto com o pastor para velar por la doutrina, la moral e o bem-estar espiritual da congregação. 1 Timoteo, capítulo 5, o versículo 17. Eu vou ler para vocês. Los ancianos que gobernam bem sejam tenidos por dignos de doble honor, maiormente los que trabalham em predicar e ensinar. Los que gobernam bem sejam tenidos por dignos de doble honor. Isso implica que há ancianos que governam e também há os que predicam, os que se dedicam em la predicação e em la enseñanza. Vamos a ler Tito capítulo 1, versículo 5. Quem encontrou pode ler, por favor. Tito 1:5. Sim, 1:5. Porque por estas causas te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Então, aí temos mais um aporte para compreender essa enseñança acerca de los ofícios da igreja, pastores, ancianos, e os ancianos aqui como guardianes de la fe e la disciplina em la igreja. Entre os presbiterianos, muitas vezes utilizamos a expressão de presbíteros docentes e presbíteros regentes, os que governam, os que estão a cargo da administração e cuidado espiritual junto com o pastor, com os pastores. Pero eu vejo que para alguns pastores não lhe gusta essa distinção, lhe gusta mais ver-se a todos como ancianos, como presbíteros. Pero pastor, independientemente de eso, la distinción, la separación se nota, porque o sea, ¿Sí? El pastor, que es anciano también, o sea, es el encargado y responsable de esa parte que es importante, ¿no? La enseñanza y la predicación. Y los otros no tienen por qué sentirse mal si esa es la distinción, es más una distinción bíblica, ¿no? Sí, y lo que mais creio que pesa nessa distinção é também o tempo de formação acadêmica que uno leva para poder depois passar por um exame junto a um presbitério e depois a ordenação
y la posse para esta función. Y además, de manera general, en Brasil los pastores se dedican generalmente al ministerio pastoral. No, algunos tienen una vocación profesional, pero la dejan para servir integralmente a la iglesia. Hay veces que tienen pastores que tienen su trabajo y no hay problema con eso. Pero la diferencia es que cuando una iglesia tiene un pastor dedicado todo el tiempo para el ministerio, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de sostener financieramente al pastor. Y para muchas iglesias pequeñas, principalmente en ciudades pequeñas en Brasil, no tienen la capacidad financiera para sostener el pastor y entonces dan la libertad para que el pastor trabaje también. Pero hay otro oficio que debemos mencionarlos, que es el oficio de diácono. Y ese oficio se originó en Hechos, capítulo 6, versículos 1 hasta el versículo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella era, desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Gracias. Aquí vemos los diáconos y hay una distinción muy clara entre diáconos y ancianos. ¿Y cuál es esta distinción? Que ellos iban, bueno, en el contexto aquí le hablan diciendo que en la distribución de las mesas o la satisfacción de necesidades de índole física, mientras los apóstoles iban a dedicarse a la parte concretamente espiritual, orar y ministrar la palabra. Sí, podríamos decir que la función de presbíteros tiene que ver con el aspecto espiritual de la iglesia, enquanto que los diáconos están preocupados y enfocados con lo natural, o sea, cuidando de los pobres, de los enfermos, de los necesitados de la iglesia en la comunidad. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 a 13, describe los requisitos para los diáconos. Vamos a ver y con eso concluimos la lección de hoy, porque ya vamos a las 10:30 aquí. Já são 10:30. 1 Timoteo 3, 8 a 13. Los diáconos
Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Uhum. Lo que temos aqui são requisitos ou qualidades que apontam para o caráter moral e o serviço de los diáconos. Mira, el hecho de que el texto habla aquí de las mujeres, cuando está hablando especificamente de los diáconos, muchos acabam interpretando como se hubiera sido uma indicação para ter diaconisa aqui, pero não existe a enseñanza tampoco del apóstolo Pablo, como de la mayoría de los teólogos a lo largo de la historia, como lo interpretaron. El hecho es que, assim como um presbítero e um diácono, se são casados, há circunstâncias em que a esposa deve acompanhar seu esposo em uma visita para que não vá solo. Então, há esta referência a las mujeres, mas como uma orientação para aqueles que se fazem acompanhados de alguma mulher em el exercício de sua função. Então, por exemplo, se eu como diácono tenho que visitar a uma irmã solteira ou uma senhora solteira, não seria aconselhado que eu fora solo, por várias razões. Então, a vezes há irmãs do ministério feminino na igreja que muitas vezes podem acompanhar a diáconos, e tampouco o diácono solteiro vai com outra irmã solteira. Esse ministério não existe. Pero há circunstâncias que são extremamente necessárias para a presença de uma mulher na visita. Então, aqui não se trata de um apoio ou uma enseñança a que tengamos pastoras ou presbíteras ou diaconisas em la igreja. Pero mais adelante, quando for tratar de la responsabilidade de cada ofício, vamos regressar a esse texto e vamos profundizar um pouco mais na compreensão de lo que Pablo está tratando de ensinar aqui, tanto nesse verso 11, que habla de las mujeres, como também no verso 2 do capítulo 3 de Timoteo, que habla de marido de uma sola mulher, solamente para entender melhor lo que o apóstolo quis dizer com esses termos. Vamos concluir agora, já são 10:30, e então tendremos tempo para arreglar as coisas afuera e também parte da liturgia. Padre, te damos graças por esse tempo e por tratar desse tema tão importante para a vida da igreja.
necesitamos compreendê-lo bem a partir das escrituras, da tradição teológica e da realidade da igreja em nossos dias de hoje. Bendícenos em la preparação para a adoração pública. Bendice-nos, bendice aqueles que todavia estão em caminho, nossos irmãos José, Ana e a senhora Doris que estão viajando também, que o Senhor os bendiga. Em nome de Jesus, amém.